Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta Aí, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fair Money. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fair Money, estou aqui com o Danilo e com dois convidados muito especiais. Fala pessoal, tudo bom? Sou o Danilo, CEO e co-founder da Fair Money. Estou muito feliz de dividir a mesa aqui com vocês. Hoje nós estamos recebendo o Bruno Vieira, que é gerente de análise da Fontaniva, e a Laís Rafaela, que é sócia da Realcred e nossa líder de FinOps na Fair Money. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, pessoal. Danilo, qual que é o nosso tema de hoje? É até redundante, assim, né? Falar que é um tema crucial, né? Porque todos os temas que a gente traz aqui na Fair Money, eles são cruciais. E até no mercado que a gente está inserido, é um mercado que todo o processo importa muito e muitas vezes a gente tem que ir no detalhe, né? A gente sabe disso. E você, financiador que acompanha a gente aqui no Adianta Aí, sabe que a gente tem o foco de trazer temas que fazem parte do seu dia a dia, com pessoas que estão, né, no mercado há tempo, com experiência, muitas vezes referência, mas acima de tudo que estão ali na linha de frente, né, passando pelo dia a dia que vocês passam e estão dispostos a compartilhar aqui, colaborar esse conhecimento para quem curte o seu processo de uma tomada melhor de decisão. E a gente já passou aqui por análise de cadastro, a gente já passou aqui por captação. E chegou o momento de falar de análise de operações. Bom, tema muito importante. Eu ouso dizer que ele é o filtro da empresa, né? Ele que mantém ali uma estrutura sadia, empresa sadia, né? Mas antes da gente entrar no tema principal, queria conhecer um pouco da história de vocês, né? Da história pessoal, profissional. Laís, começa pra gente. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Você já é de casa. Já saí de casa. De estar aqui, né, no Adianta Aí, esse podcast que já vem acontecendo há um tempo, com vários assuntos relevantes, né, para o nosso mercado, trazendo conhecimento para quem está iniciando, para quem também já está há um bom tempo no mercado, né, que está todo dia aprendendo algo novo. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Bom, o segmento de antecipação de recebíveis eu conheço já tem um pouco aí de 5 anos. Né? Antes de conhecer esse mercado, eu não sabia o nome dele, eu não sabia o porquê existia, o que era. Né? Eu já trabalhei em varejo, já trabalhei em agropecuária, né? Em pet shop. Eu tinha um sonho, inclusive, na época, de trabalhar na área de pet shop, mas quando eu conheci a antecipação de recebíveis, me encontrei ali. Né? Então, em 2020, eu fui apresentada, né, a uma empresa para fazer entrevista. Foi a empresa na MMX Invest, né, a empresa do Marco. Né? Estamos em família aqui. Apresentada, inclusive, por uma amiga que já trabalhava na época, né, numa factory. E essa amiga, inclusive, hoje está com a gente, né, na Fair Money, que é a Cristiane, né, no projeto de FinOps. E desde então eu vim aprendendo muito, né, vim aprendendo sobre o segmento. Digo que também aprendo todo dia, ainda um pouco mais, porque todo dia é alguma coisa nova, né? É um mercado novo, segmento novo que aparece aí que precisando antecipar. E agora, recentemente, né, entrei aí na Fair Money como líder de FinOps, projeto também incrível, né, que a gente atende aí alguns serviços cruciais, né, na mesa de operação mesmo, na análise de operação e pós-operação ali para os financiadores, né, e também aí, fruto de todo esse conhecimento, consegui aí ter uma parcela aí da nossa sociedade na Realcred, que foi aí um divisor de águas para mim também. O mérito seu do perfil, trabalho dela, né? Mérito, né? E o seu perfil é legal porque assim, a gente já ouviu de muita gente de que eles preferem buscar alguém que não conhece o mercado para vir sem vícios. Então, o que a MM fez, na verdade, foi trazer alguém proativa, que tem ali um senso de discernimento e aplicar a metodologia dele, né? E muita gente faz isso, tanto na análise quanto no comercial. Todo mundo que vem falar, eu prefiro, sei lá, eu fico receoso de trazer alguém que já é do mercado e tal. Então, bate muito aí com o que a gente já ouviu de muita gente. Sim. Bruno. O Bruno também é de casa já. Parceirão nosso ali na Fair Money, mas vai lá, Bruno. São os parceiros. Pessoal, primeiramente, obrigado aí também pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Compartilhar aqui com vocês alguns conhecimentos, algumas experiências.
Tô gostando aí do podcast também, trazendo bastante temas legais que estão no nosso dia a dia ali, então que dá pra gente se basear e, enfim, atualizar algumas coisas também. Bom, eu acabei entrando na área financeira, né? Inicialmente aos 17 anos, estou na área financeira desde então. Comecei a trabalhar numa rede de farmácias, fiquei uns 2 anos lá. E depois eu fui para o banco. Trabalhei num banco durante 7 anos e acabei saindo do banco, né? Trabalhei mais com pessoa física, então eu não tinha muito conhecimento na área PJ, né? Quem trabalha em banco privado com pessoa física é herói. Exatamente. Quem aguenta, bem quem aguenta isso esse mesmo. nível de pressão de banco privado? Pessoa claro, PJ também, mas pessoa física é trash, cara, é tenso. 7 anos lá tem que ter um atendimento, um olhar diferenciado um pouco, né? O nível pra- de pra cobrança esse é muito público. alto, né? Exatamente. E aí do banco eu acabei saindo, né? E acabei entrando ali na Fontaniva. Então, tô desde lá, no mesmo ano, acabei saindo de um, entrando já no outro. E já tem 8 anos que a gente tá aí. Acabei começando na empresa desde da abertura e venho aprendendo também. Cada dia a gente encontra uma situação nova, então aprendizado, igual a Laís comentou, é constante, né? Diariamente, se é um segmento novo, uma situação nova, enfim, a gente tá ali. Mas acabei seguindo aí com a empresa, construindo, né? Desenvolvendo lá, vendo os erros, os acertos e tô 8 anos nesse mercado aí, aprendi também conhecimento com a área jurídica e tudo na Fontaniva mesmo. Então eu acabei desenvolvendo junto com eles lá essa análise aí de crédito nossa. Isso é legal, porque é até o ponto que eu quero trazer. O nosso mercado é um mercado muito complexo e dinâmico, né? E a análise, ou a mesa de análise, ela é o filtro, né, que protege ali a saúde da empresa, que evita problema, que mantém ela ativa. E a mesa de análise é onde você junta os dados, os documentos, as informações, e coloca aquela pessoa que consegue tratar todos esses dados, né, de forma a ter ali uma conclusão ou levantar ali uma suspeita, né? Porque, óbvio, o problema da operação não vem evidente, não vem ali, essa operação aqui é conluio, essa operação aqui o excedente está alavancando. Não, como que você faz? Você junta ali os dados que você tem, os documentos que você consegue consultar, e do que você falou, eu vim até entendendo um pouco do jurídico. É tudo, né? A análise é tudo, né? É puxar o Google ali, deixa eu ver o endereço do sacado, é basicamente fazer tudo, é juntar todas essas informações e tratar. Então tem que ter esse feeling para tratar essas informações, dados e tudo mais. Mas eu queria começar com uma pergunta mais complexa. Falei pra vocês, ele começa com a pergunta. Vamos lá. E pior que se pegar todos os podcasts, a pergunta é complexa. Cara, a primeira pergunta é complexa. E o Danilo fica atrapalhando meu negócio. É foda isso. O que é uma boa análise? O que é uma boa análise? Como que eu realizo uma boa análise? Qual que é a função da análise e como que eu realizo uma boa análise? Bom, vamos lá? Bom, vou iniciando e você pode complementar. Claro. Uma boa análise, eu acho que ela consiste em você olhar a operação como um todo. Eu acho que você não pode olhar a operação ali só fazer a análise somente do sacado que foi enviado ou somente do cedente que está enviando a operação isoladamente. Mas você entender a operação como um todo. Se ela tem uma recorrência, se tem um histórico, se aquele padrão de operação realmente é o padrão que aquele cedente, né, ele envia frequentemente, né, se tem algum histórico, né, entre as partes, se está fazendo sentido também, porque muitas das vezes chega uma operação ali recorrente daquele mesmo cedente com um padrão, com um perfil, com um prazo médio, por exemplo, com um valor certinho.
Só que daqui a pouco você começa a perceber que as operações elas acabam mudando um pouco. O prazo médio já fica um pouco mais longo, o valor já é um pouco mais alto. Então você começa também ali entender se realmente faz sentido aquele tipo de operação. Então eu acho que uma mesa de análise, né, de operação ali, você tem que olhar como um todo, tem que ter estratégia, no caso também, ter um senso crítico para você conseguir identificar, né, se realmente está fazendo sentido ou não. Eu acho que uma boa análise, ela funciona assim, olhar a operação como um todo, né? Como um todo mesmo. Legal. E ela foge, né? Uma boa análise, ela foge dos padrões esperados ali. Então, igual a Laís falou, você... vou olhar só para o cedente e só para o sacado. Às vezes os números deles são legais, mas as informações, os documentos que você tem, o setor, às vezes, acaba sendo diferente do que pede ali para a operação. Então... eu acho que uma boa análise, além desse olhar diferenciado, você também tem que verificar, checar todos esses dados, né? Desde os documentais, quanto às informações, a relação entre cedente e sacado, como que se dá isso também, se já tem um tempo ou não, se é recorrente ou não. Então, tudo isso acaba influenciando, assim, para ter uma boa análise, né, de operação. Eu acho, assim, que até colocando meus 10 centavos aqui de contribuição, né? Quando vocês colocam que você tem que ter uma visão holística, né? Você tem que ter uma visão holística, não é simplesmente você olhar ali, beleza, deixa eu olhar o sacado e ponto, né? Até a gente na Fair Money, a Laís sabe muito bem disso também, a gente está fazendo uma nova regra aí de filtro, né? De operações e de cedentes. E eu vejo duas variáveis muito importantes aí, vocês vão até me corrigindo também, né? O que vocês acham, você também, viu, Rê? Uma coisa é o cedente, que se ele é bom, se ele é médio, se ele é ruim. E a gente está tentando chegar nessa classificação. Tá? A gente está tentando colocar ali variáveis, né? O que é um cedente bom, o que é um cedente médio, o que é um cedente ruim. Né? E a operação. Né? Na régua 100% risco sacado, 100% risco cedente, onde que ela está? Né? Então, por exemplo, se for uma operação que ela é de um cedente ruim, você muito provavelmente quer que ela seja o mais risco sacado possível. Exatamente. Né? Exatamente. Se for de um cedente que ele é bom, você quer que ela... Tudo bem, é claro, né? Você prefere que seja um risco sacado o máximo possível, mas às vezes você vai abrir mão para fazer alguma coisa que seja mais risco cedente. Né? Confiando ali também no poder na capacidade, poder de recompra perfeito. E tudo mais. O malfadado poder de recompra. Né? Exato. A gente falava isso, não era? Era esse dedo. Mas eu acho que depende, né? A operação, por exemplo, você não vai fazer uma análise igual para uma operação que é risco sacado. Ela não vai ser igual a uma operação risco cedente, né? No risco cedente até a parte do cadastro vai importar muito nessa hora, né? Que vai ser os dados que você pegou do sacado. Agora, na risco... Desculpa, o dado você pegou no cedente, não. Agora no risco sacado você vai pegar, você tem que ver se tá entregue. O cedente falou que tá entregue, mandou cut, mas você tem que confirmar. Veio de um e-mail, arroba, né? Sim. Condomínio. Exato, arroba sacado, né? O sacado é bom, Exatamente. né? Então acho que varia muito desse perfil do cedente e do perfil da operação também, né? Exatamente. Eu acho que é importante chegar nesse ponto, né, beleza, chegou a operação. Mas antes disso, eu ainda queria trazer um ponto. A gente já entendeu que a análise ela é de suma importância e o que faz ela ser boa. Qual que é o risco de uma análise ruim? Hoje a gente tem bastante riscos envolvidos, né? A gente pode falar aí o risco de inadimplência, o risco de concentração, de repente, um risco de não validar os documentos, mas a maioria, acho que o risco mais assim que todo mundo está correndo atrás é a famosa fraude, Exato. né? Que está muito em alta essa questão hoje, a gente está batendo bastante lá. A gente estava falando disso agora, né? Que Exatamente. tem sentido aí um aumento, né? De tentativas, né? De fraude, né? E talvez seja questão de mercado, sei lá, macroeconomia, economia, né, momento, pós-pandemia, que todo mundo fala que, pós-pandemia deu uma travada, né? Sim. Então eu posso entender que uma
análise ruim, eu coloco em risco 100% do negócio. Quando eu ganho, eu ganho um deságio. Mas quando eu perco, pode ser que eu perca integral. Além do integral, posso perder meu tempo. Se for para o jurídico, posso perder mais dinheiro também numa cobrança, se não for fundada. E tá lá na análise também, né? Essa relação. Exatamente. E aí, essa parte que você trouxe, Oda. Chegou a operação. Então, a operação foi para a mesa de análise. Qual que é o próximo passo? O que eu olho? Bom, vou começar novamente, Bruno. Pode. Primeiro você começa com o básico. Primeiro você vê quem é que tá mandando a operação, analisa a nota fiscal, né? Porque vê todos os dados da nota fiscal, quando que ela foi emitida, né? Se o valor tá corretamente ali, se tem alguma descrição, porque muitas vezes na nota fiscal tem as descrições lá no fim, né? Então, informando ali se vai ter alguma isenção ou para qual conta que vai pagar, porque muitas vezes já tem a conta na nota fiscal ali para poder pagar diretamente. Modelo de operação. Exato, Exatamente. modelo de operação, qual que é o sacado que está enviando. Então, esses são os pontos principais, que são os básicos que você tira da frente, né? E aí, o segundo passo é você entender realmente ali as tratativas, né? Se foi entregue, se tem algum pedido de compra, se tem alguma tratativa dessa Como que foi negociação. formalizado isso, né? como Quais que foi? as documentações que ele tem para comprovar que realmente existiu essa venda de mercadorias, essa prestação de serviço, se foi entregue ou não, para a gente poder identificar. Exato. E acho que a primeira parte é isso, acho que é a verificação dos dados e validação dos documentos, se realmente tem ali valores fiscais ou não. Acho que é o primeiro passo é isso. Quando é uma operação, a gente costuma chamar de papai e mamãe, né? Sacado paga terceiro, está entregue, ele confirma. É uma análise relativamente mais simples. Relativamente ela é mais simples, né? Porque a gente pode entrar, além de toda essa verificação que a gente faz sobre os dados, verificação fiscal, enfim, validação de documentos, a gente pode entrar em contato com o sacado, verificar com ele diretamente também se esses dados, né, um double check aí que a gente faz diretamente com o sacado, para ele poder também responder e claro, né, é um respaldo tanto nosso quanto também para o sacado, né, então a gente acaba tendo essa formalização, então a análise ela é um pouco mais direta, mais objetiva, né, vamos pôr nesses termos. E até vou complementar, né, também eu acho que a gente acabou pulando um pouco, consultar também, fazer uma análise do sacado, né? Sim, porque, com certeza. Às vezes, você fazer ali a consulta do sacado também, quando chega a operação, né? Você olhou, validou todos os dados e fez a consulta do sacado, às vezes, quando você consulta o sacado, ele não é um sacado bom, você já otimiza tempo, você já consegue ali negar, por exemplo, aquela operação, justamente porque às vezes o sacado é ruim, a operação não faz tanto sentido, né? E aí você já também consegue já otimizar tempo ali do time. Até porque operações, a mesa de operação é todo tempo a vapor ali, todo aquela momento, aquela pressão. Para ter agilidade, o retorno rápido, né? Então, exatamente. Então, Pode. Assim, é que eu acredito também que é muito importante da pessoa, né, do financiador, ele ter clareza de qual é a pergunta que ele precisa responder para cada tipo de operação que chega para ele, né? Então, se é uma operação que ela é risco sacado, então você precisa confirmar, tudo bem, quais são as perguntas então que você precisa, quais são suas dúvidas que você precisa sanar, quais são os dados que você precisa coletar para sanar, então essas dúvidas você vai falar assim, cara, não, aqui sanou, se eu coletar isso, sanou minhas dúvidas e eu posso seguir, e a mesma coisa para uma operação, enfim, acho que depende tudo do perfil da operação, né? Então, sim. E aí a partir disso você vai coletando esses dados, né? Esse modelo de operação, ele é, de certa forma, mais fácil de lidar. Né? Você sabe o que você precisa fazer, confirmar, né? Ter ali o zelo com o armazenamento das informações, mas esse modelo de operação ele tá em falta. Né? A gente está passando por um processo aí que essas operações risco sacado vai virar um commodity. Né? Os grandes players, inclusive os grandes bancos, também estão virando FDICs, vão buscar esse modelo de operação. Então, cada vez mais vai sair aí de alguns FDICs, taxa um pouco mais alta, de SECs, né? E aí vai sobrar para a gente aquela operação que
eu não tenho modelo de verificação taxativo, né? Confirmar que o sacado foi entregue, confirmar se ele paga, pegar um aceite, não tenho isso. Tem alguma regra de informação que eu preciso pegar para operações diferentes? Porque aí eu tenho operação comissária, eu tenho uma operação modelo especial, o cedente ele não deixa confirmar com o sacado. O que é importante eu ter de informação, de evidência para proteger? Bom, a gente hoje tem bastante modelos de operação, né? Então, eu acredito que, primeiramente, a gente volta lá ao que a gente falou no início, que a gente precisa entender primeiro o setor, o tipo de operação, se é uma prestação de serviço, um produto, em qual área, enfim. E aí a gente vai passar para as operações efetivamente. Então, eu tenho operações convencionais, que é essa papai e mamãe que a gente está citando. Está acabando, exatamente, está acabando. difícil. Realmente hoje, né? Porque as empresas, querendo ou não, cada vez mais, o sacado ele quer efetuar o pagamento diretamente pro cedente, né? Para o prestador de serviço. E aí ele exige uma conta. Então, a gente tem ali uma operação também vinculada com uma conta escro. Então, a gente precisa analisar qual é o tipo de operação que vai enquadrar de acordo com a necessidade desse cedente e o que o sacado também vai aceitar. Então, assim, a gente busca sempre estipular um padrão, colocar algumas regras, né? Então, para a operação comissária, eu não vou ter a confirmação, mas eu preciso de alguns documentos que substituam essa confirmação que eu faço com o sacado. Então, por exemplo, hoje eu peço para o cliente, olha, então, você tem para me mandar uma autorização de faturamento ou algum pedido, foi solicitado por e-mail, não foi? Qual a formalização que realmente comprova isso? Você tem um contrato onde eu posso validar prazos, valores, data de entrega, enfim, eu posso substituir por essas outras formas. Ele pode mandar também, de repente, o que a gente precisa lá, algum e-mail para o cliente, depois ele encaminha para a gente, nos copia. São documentos que vão substituir esse contato direto com o sacado, mas que vão nos ajudar a garantir que realmente esse produto e esse serviço ele foi prestado, ele está concluído e a gente vai ter esse crédito depois. Eu acho legal que, assim, e aí eu posso falar até pelo do que eu vejo no dia a dia da Fontaniva ali, né, com o Bruno, e de FinOps com a Laís, né, que a equipe de análise, ela não está ali para negar uma operação, né? Ela está ali para tomar uma melhor decisão, né? Então, quando vocês falam, né, olha, vamos buscar tal dado, você não tem esse, eu não posso pegar esse, então vamos tentar pegar outro dado, né? Então, acho que você ter esse leque de opções de quais são os dados que você pode usar para confirmar e, no fim, entender que, poxa, às vezes pode ser uma boa operação de fato, né? Eu acho legal de vocês, né, que estão ali no front, no dia a dia, trazerem isso como uma opção, porque muitas vezes também o cedente também se sente até abraçado nesse sentido, e isso também é bom para ele, né? É claro que se ele não atender e se ele não responder às suas dúvidas, você não vai fazer operação e tudo certo, mas eu acho que ter esse leque de, poxa, se ele não me mandou o documento A, talvez o documento B ele vai tirar minha dúvida aqui. Será que ele não tem? E aí você questiona, né? Então eu acho isso muito interessante, até um parabéns, inclusive, para vocês dois, assim. Porque eu acho que isso eu sinceramente vejo até isso um pouco em falta, tá? Em muitos financiadores no mercado hoje. Eu acho que são um diferencial. Eu posso dizer que isso, então, é tentar entender a operação com o cedente? É flexibilizar, né? Porque às vezes a gente coloca um padrão e fala assim, não, se não tiver isso aqui que eu preciso, a operação fica inviável. De repente a gente não tem o que a gente precisa, que a gente gostaria, mas a gente tem uma outra forma de evidenciar, Maravilha. de comprovar e de garantir que vale tanto quanto. Exato. Então, às vezes, vale a pena também essa conversa direto com o cedente. Perfeito. Olha, eu preciso disso. O que você tem? Às vezes, ele traz uma outra opção, uma terceira opção, que serve, dá pra gente formalizar ali a operação e amarrar. Com certeza. Isso até complementando, isso mostra também o quanto que o time ali da mesa de operação, eles é bom também estar capacitando esse time todos os dias ali, informando para eles, né, quais são os documentos que pode ser variáveis ali para pedir, né, nessas operações de perfil diferente, né? Inclusive também a mesa de operação passar essas informações ali pro cedente para que ele se sinta um pouco mais confortável em passar mais informações para nós. Porque Maravilha. também a gente que está ali na mesa de operação pedindo, né? Vou até falar aqui a palavra exigindo os documentos, pedindo alguns e-mails, tratativas procedente, às vezes ele se sente um pouco incomodado, né? De estar
tendo que ter todo esse trabalho, poxa, eles só queriam crédito, eles só queriam antecipação. Mas a gente também tem essa sensibilidade, né? De explicar para ele do porquê que a gente precisa disso, para ele entender de fato o porquê que a gente está pedindo, né? Porque não é só realmente algo banal, realmente a gente está pedindo porque precisa, transforma uma operação mais segura, no fim facilita para ele para novas operações, né? Cria um histórico cria bom. Segurança também, tanto para ele também, numa possível cobrança que é preciso fazer contra o sacado. Então a gente consegue blindar um pouco também se, olha, não, pode fazer uma operação para esse sacado aqui, a gente consultou e realmente ele tem um histórico legal, né? Então, às vezes o cedente que chega pra gente, ele não tem, né? Às vezes é a pessoa que acaba fazendo tudo dentro da empresa. Então, a mesma desesperado para vender. Tá desesperado, Sim, ele precisa daquele dinheiro ali. Então, assim, a burocracia em si, ele tá lidando com questões comerciais, lidando com outras tratativas, produção e tudo mais. Às vezes, hoje em dia, o WhatsApp, eu falo que é uma ferramenta muito boa, né? Ela nos aproxima bastante das pessoas, mas ao mesmo tempo ela nos prejudica em alguns casos. Hoje, muitas tratativas que a gente encontra é formalizado via WhatsApp. Exato. Então, assim, a gente vai pedir, preciso de vamos ter uma formalização aí, um pedido por e-mail? Ah, não tem, foi tudo por WhatsApp. Então, assim, a gente se adaptar. E aí a gente tem que entrar, né, nessa questão aí de como que eu valido isso? Dá para validar? Se não for possível, a orientação para o cedente, olha, nos próximos vamos tentar fazer dessa forma, ou alguma outra terceira via. Porque realmente hoje o dia a dia ali, a gente também da análise, eu falo sempre para as meninas, a gente tem que entender o outro lado também, né? O cedente, às vezes, ele tá na correria, ele não tem o que a gente quer de bate pronto. Por isso que é importante que a Laís falou, a gente sempre falar com o time, né? Alinhar com eles sobre essas informações, a importância de passar o que a gente precisa. Exatamente. Até o sacado, né? Acho que hoje em dia, até pra gente entrar em contato com os sacados, pra pedir alguma confirmação, eles pedem pra gente entrar em contato via WhatsApp, mandar uma mensagem pra eles ali. E aí a gente entra em contato com eles pelo WhatsApp, responde... Fala, olha, mandei um e-mail lá pra vocês, né? Tem como confirmar? No dia a dia da pessoa tão corrida ali do sacado, às vezes eles acabam não confirmando por e-mail. E aí eu tô dizendo até empresa um pouco menor, né? Sim, porque as empresas maiores, realmente, elas já têm um padrão de responder por e-mail. Mas as menores, a gente tem um pouco dessa dificuldade também. Essa questão do sacado aí a gente encontra bastante, assim, porque, igual a gente começou falando, né? O fraude hoje tá em todos os ramos, todos os setores, né? Então, hoje, uma pessoa não vai simplesmente receber um telefonema ali e já ir informando todos os dados para você. Exato. Ele não sabe quem é, ele não te conhece, né? Então, hoje a gente orienta, né? Quando a gente vai fazer a operação, a gente já tenta também tirar um pouco esse receio do sacado com o cedente. Olha, a gente vai precisar ligar para o seu cliente, a gente vai entrar em contato com ele, né? Em casos de operações convencionais, que a gente pode entrar em contato, e aí ele já faz essa ligação, já avisa antecipado que a gente vai ligar lá, vai entrar em contato. Então, para garantir, para ele dar um pouco mais de segurança, né? Cara, assim, é muito bacana trazer pessoas aqui que estão no front mesmo, que estão ali na linha de frente, que traz essa profundidade, né? Que traz esse detalhe. Porque você comercial, você cedente também que está assistindo a gente, você precisa ver que a equipe de análise, ela não é sua inimiga. Olha isso aqui, né? O pessoal ele quer trazer dados, né? Para te ajudar a antecipar, né? Tem uma política de crédito, a empresa tem uma política de crédito, essa política ela precisa ser seguida. E, inclusive, isso para você comercial e para você cedente é um aprendizado. É um aprendizado, porque no momento em que um financiador te pedir isso e você for recorrer depois a outros financiadores, saiba que se você chegar mais preparado com essas informações, o seu dia vai ser mais fácil. Porque a gente entende que o seu core, né, cedente, não é o crédito. O seu core é o seu dia a dia, né? E isso aqui é o core dos financiadores, né? Então a análise de crédito, a equipe de análise de crédito não é seu inimigo comercial e cedente. O intuito é ajudar. Né? E no final do dia, a análise ajuda o processo do cedente. Não poucas vezes a gente ajusta contrato. Né? Então chega contrato para a gente analisar e eu levo para o cedente e falo, cara, esse seu contrato aqui eu preciso que tenha essa cláusula, eu preciso que fale isso aqui, preciso que mencione isso aqui, eu preciso aqui
tudo bem, você efetuou a venda ali, você falou com alguém de algum setor daquela empresa, formaliza. É para tua segurança. Claro, a regra é não dar problema, né? Você efetuou, a parte contrária lá tem interesse no teu produto ou serviço, a tendência é que ele mantenha. Sim. Mas é para tua segurança, né? E o financiador, ele precisa dessa segurança também. Então, quando o teu processo está ajustado, para você, está ajustado para o financiador também. Então, se você segue o processo do financiador, o teu processo para a sua segurança também está ajustado. É legal de entender isso, que no final das contas... É uma via de mão dupla, né? É segurança para as duas pontas. Exatamente. E além do que vem cru de informação, né, do histórico que você tem ali, ou já com cedente, com sacado, o que é fonte de busca de informação? O que tem que ser regra? O que é regra que eu preciso, de fato, buscar informação, além do que eu já tenho, que vem ali na nota fiscal? O que é regra? Olha, não sei você, Bruno, mas eu vou caçando em tudo. Meu computador é várias abas ali de pesquisa quando chega uma operação para eu consultar, fazer alguma análise. Então, eu vou em Instagram para ver se a empresa tem rede social, vou em Facebook para ver se tem, vou em LinkedIn, procuro funcionário, se aquela pessoa que eu falei realmente existe na empresa, se ela é do setor financeiro, se não é. Olha, se ela não é irmã do cedente. Exatamente. A gente pegou uma fraude assim, né? Exato. Olha o domínio da empresa, vejo quem criou o domínio, né? Se não foi o próprio cedente mesmo, que pode acontecer. A gente busca processo, PJ. Impostos também, pra gente ver como tá a saúde da empresa em questão de impostos. Mas assim... já teve até casos que a gente falou assim, poxa, não tô conseguindo achar no Maps, por exemplo, essa empresa que tá desatualizada. Será que ela tá aqui mesmo? Que você vai entrar lá, tá uma placa de aluga-se, né? 2023. Ou é uma casinha, ou uma rua sem saída. Aí, o que a gente faz? Dá uma voltinha lá, virtual, no quarteirão, vê uma loja lá, fala, tô tentando falar com tal fulano, é aqui? Então, às vezes, a gente não conheço. Usa até uma... Não conheço. Exatamente. Então, às vezes, isso, né? Tô querendo fazer uma entrega em tal lugar lá. Tá lá a empresa, não tô conseguindo achar onde que é. Às vezes, a gente utiliza, né? A gente faz aí um malabarismo pra gente conseguir realmente validar as informações, comprovar que existe a empresa, que ela, né, tem vida, né? Porque... no papel, a gente não tem como a gente saber, né? Por mais que ela tenha histórico, às vezes ela tá lá linda, maravilhosa no papel, mas você vai ver, é uma empresa que não existe. Ou ela já fechou faz tempo, né? Assim, não juridicamente, né? O CNPJ continua ativo lá, mas ela mesma, as atividades já não estão mais viáveis. Exatamente. Qual que é a importância de Serasa? Qual que é a importância ali de protesto? Para o cedente não é um pênalti. Na maioria das vezes é um risco sacado. Mas o que é pênalti no sacado? O que tem um protesto, o sacado. Eu não quero colocar meu dinheiro lá. O que é pênalti? Claro, sim. Tá em RJ. Tá... Não, mas o que... Pô, tem um cheque sem fundo no sacado. Pênalti, não... O que é pênalti? A gente costuma analisar cada caso lá, né? Então a gente fala assim, tem restrição, tem problema, então vamos dar uma olhada, né? De repente a gente consegue. Eu acredito assim que o que a gente mais foca lá é a restrição fornecedor. Porque fornecedor, banco, né? A gente vê que para esses casos, se ele deixou de pagar o fornecedor, né? A gente brinca que duas coisas importantes que a empresa é muito complicado ela parar de pagar, fornecedor ou funcionário, né? Então, de repente, ela tá lá, tá com uma restrição lá de trabalhista, não tá pagando, né? Ou fornecedores, banco, enfim, essa empresa tá com alguns problemas. Já teve casos que sei lá, uma conta de consumo que é de meses atrás, alguma coisa que aconteceu, algum problema, enfim, protestou um título por um descuido, dependendo do que for, aí a gente acaba relevando. Mas a fornecedor hoje, pra gente, não sei o que você acha. Faz um cruzamento, né? Faz um cruzamento de dados ali, faz um cruzamento das informações, porque tudo vai depender da complexidade da operação, né, que está sendo enviada. Então...
poxa, o sacado é um sacado com score bom, tem um histórico de liquidação bom ali no Serasa, né? É um sacado grande. É um sacado grande. Tem 30 protesto. anos Ele tem de protesto, empresa, exatamente. tem 3, 5, 4 filiais, tem protestos ali, poxa, olha cada protesto, vê se realmente, né, o valor ali do protesto faz sentido pro tamanho da empresa. Às vezes pro segmento, às vezes acaba sendo normal, deles ter um protesto, e aí sim, mas aí você tem que também ver o quanto, né, que a empresa, o quanto que o financiador ali, ele tem um apetite para poder correr o risco. Perfeito. E se está alinhado com o processo da empresa, né? Com a política de crédito da empresa. Exatamente. Então, acho que para tudo tem uma exceção, mas a exceção pode virar a regra. Isso é o fato, Sim, né? sim. E deixar o cedente também, muitas vezes, Trazer a passar para o informação, cedente. né? Porque, às vezes, o próprio cedente está vendendo para aquela empresa, para aquele sacado, ele não sabe se o sacado ele tem alguma restrição, tem algum problema, né? Então, quando a gente acaba fazendo essa análise mais profunda e passa para o cedente ele já fica mais seguro também. Ele fala, poxa, realmente, olha, ele tá com a restrição aqui, ele não tá pagando fornecedor, calma aí, eu vou ver quanto que eu vou vender para ele, quanto de prazo que eu vou dar e se ele não tem que pagar para minha vista, porque eu não vou dar prazo para ele, né? Então, E isso é tão legal que assim, eu não vou nem perguntar para você, Laís, porque eu sei que pra gente chega isso. Mas Bruno, chega para você lá, a cedente, fala, cara, eu quero vender para esse cara aqui, consulta ele para mim, porque sabe que a sua consulta é boa. Chega sim. Né? E a gente atende, né? Porque, querendo ou não, é um serviço que a gente quer prezar e passar, né, pro cliente. Então, a gente realmente tem esses toques com o cedente. Olha, esse daqui, às vezes, quando a gente começou a operar com o sacado, ele não tinha restrição, apareceu. Então, a gente foi lá dar uma reanalisada, né, de tempo em tempo ali, a gente já dá um feedback pro cedente. Mas eles pedem bastante também novos para ver se aprova, e eles falam assim, ó, não sei se eu vou vender ainda, como vai ser a forma de pagamento, mas eu queria que você me ajudasse a consultar isso daqui. Tem como se olhar? Se você falar para mim que passa, eu vendo. Se passa para você, tá ótimo. Inclusive, já tá fazendo a sua análise antes dele mandar a operação, né? Exatamente. Acho que até a sua vida fica mais fácil depois. Sim, com né? certeza. Boa. A gente falou aqui de olhar o endereço do sacado, né? Da gente entender ali Serasa, da gente entender ali protesto, da gente entender processo, da gente entender várias informações, mas aí eu tenho uma dúvida. Em toda operação você faz isso? Então, veja bem, aquele cedente vende para aquele sacado regularmente. De 15 em 15 dias ele te manda uma operação daquele sacado. Você faz isso toda vez? Não, lá a gente acaba não fazendo, né? Até mesmo porque braço é um pouco complicado. A gente tem as IAs, né? Mas a gente acaba fazendo uma reanálise ali de comitê de tempo em tempo. Então, a gente tem uma periodicidade que a gente acaba estipulando lá e aí a gente acaba analisando de novo. Quando o cedente também está com algum problema, aconteceu alguma outra coisa, a gente começa a reanalisar de novo. Mas a gente não faz em toda a operação. Por quê? Porque geralmente o problema vem quando entra no automático. exatamente. Quando você tem já um relacionamento com o cedente, quando ele te manda e está liquidando tudo certinho, aquele sacado você conhece. Como que eu evito isso? O perigo mora aí. Como que eu evito? Tem jeito de eu evitar isso porque entra no automático. E a gente sabe que a pulverização é regra, né? Exatamente. Mas aí é aquele cedente ali que ele tá operando, o sacado tá legal, tá pagando em dia, o cedente tá legal, se tem um atraso ele ajuda, ele tá à disposição. Qual que é a função da mesa de não deixar entrar no automático? Existe? Como que eu me policio? Olha, posso? Eu acho que existe, tem possibilidade da mesa ali de operação ela evitar que ocorra um prejuízo ali no futuro. Eu acho que a gente consegue fazer isso. E eu acho que também você observar o tipo da operação ali que tá acontecendo. Então, por exemplo, esse sacado está pagando certinho, está pagando com recorrência tudo certo, ou está tendo várias prorrogações sempre, ou ele está tendo vários problemas sempre. A mesa de operação, eu acho que ela tem que estar atenta o tempo inteiro nesses pontos e colocar na sua base ali essa informação para que todos ali da mesa, até o
órgãos comerciais mesmo, o financiador, ele esteja a par da situação, para que também acenda aquele alerta, né? Olha, eu acho que a gente precisa realmente reanalisar de novo aqui esse sacado, porque tá tendo essa recorrência de prorrogação, ou realmente Alguns comportamentos diferentes no alguns comum, comportamentos diferentes. Olha, tá começando a pagar aqui, a praça de pagamento tá vindo diferente. Eu acho que a gente precisa analisar se é o sacado mesmo que tá pagando, isso daqui. Exatamente. Então, acho que tem como evitar se a mesa ali, né, de operação, ela também tá atenta a esses pontos, não deixar cair na comodidade. E muitas vezes, o próprio financiador em si, ele já tá cômodo com aquilo. E é muito difícil a mesa de operação, às vezes, e aí eu vou falar em alguns casos. Eu sempre fui um pouco muito assim, olha, eu acho que tá estranho isso aqui, eu não faria não. Eu sempre fui assim. Então, olha, eu acho que eu não faria não. O Marco tá de prova, ele sabe. Eu acho que eu não faria não. Eu tô sentindo que tá diferente. Vamos analisar de novo. Vou tirar um consulta de sacado. Eu vou ligar lá pra entender a situação. Porque muitas vezes pra ele tá cômodo. Se ele não tá sabendo o que tá acontecendo, ele tá cômodo. Ou então mesmo que tá sendo bom, tá cômodo, então vai acontecer, vai dar um problema. Esse no comodismo futuro. acaba acontecendo de acordo com o histórico positivo, Sim. né? Quando não muda nada disso, o mesmo prazo, às vezes os mesmos valores, a mesma recorrência, você acaba fazendo, tá pagando certo. Sim. Às vezes a praxe de pagamento você vê que identifica ele que é do sacado, entendeu? Mas eu acho que é muito importante a gente reduzir esses prazos de validação de novo, né? Por mais que a gente tá com histórico legal, beleza, a gente não vai fazer em toda a análise de crédito, igual eu tinha comentado. Mas mudou alguma coisa, aí Já faz. é que assim, o alerta ele se acende quando muda algo, tá? Quando não muda nada, eu acho que o que conta bastante é esse prazo, e esse prazo não pode ser longo, né? Então assim, um prazo de até 3 meses no máximo, para você analisar, já é um prazo longo dependendo do seu risco. Bom, eu colocaria 3 itens aqui, né, que vocês até comentaram aí, que a primeira é a política de crédito do financiador. A segunda é a comodidade do financiador. E o terceiro ponto seria o aprendizado do time, né? Então, primeiro, eu acho que o financiador ele precisa estimular o aprendizado no time, para o time ter aquele quezinho a mais, que às vezes vai além da política de crédito, que ele é prestar atenção em alguma outra coisinha de divergente, que às vezes ele vai trazer isso para aquele momento e falar assim, putz, a gente tá aqui na recorrência, percebi isso a mais, tive a curiosidade de ir atrás e pegou e bloqueou algo que podia ser um problema. A política de crédito, porque ela é importante para você ditar para o seu time o quando que o time precisa parar e observar e, enfim, tomar cuidado, né? E quando vai ser um sinal de atenção. Mas a comodidade do financiador, cara, que você trouxe, Laís, isso eu vejo que é muito crítico, porque muitas vezes a comodidade do financiador, ela supera a política de crédito e ela supera enfim, os detalhes que o time pega, né? Sim. E aí, eu tava numa reunião esses dias, depois, se eu não puder falar o nome da pessoa, a gente até corta. Vou até confirmar com ele, mas o Davi Dátulo, né? Ele comentou que muitas vezes o financiador, ele se engana. Ele quer se enganar. Ele quer se enganar. Então, muitas vezes o financiador, ele olha aquela operação, ela tá com um cheiro ruim, mas ele conhece há tanto tempo, né? Aí você fala, poxa, mas por que você não pega cara, não quero nem saber. Não, eu já conheço há tanto tempo esse excedente. Por que você não pega o documento B, então? Não, mas aí vai incomodar. Eu não sei, não quero. E ele faz a operação, entendeu? Por que eu tô pedindo isso pra mas aí agora? ele faz a operação. Então, assim, eu vejo que muitas vezes você pode ter a sua política, você pode ter seu time que é super atento, que vai atrás. Mas, cara, depende de você também seguir a sua política. Depende de você também não se acomodar, né? Sim. Essa acomodação aí, ela vem muito da confiança, do relacionamento que a gente constrói junto com o cedente. Então, quando a gente começa a iniciar o relacionamento, né, você começa a pedir todas as coisas, valida, aí você faz uma operação, faz a segunda, liquida 1, liquida 2, 3 títulos. Depois de um tempo, a gente fala, não, é legal, vamos fazer, eu confio no cedente, tá certo, eu fui visitar ele. Mas a gente já teve casos de cedentes que mandavam recorrente as notas e a gente fazia todas as confirmações. Quando a gente, uma vez ou outra, ela falou assim, olha, fulano lá, o sacado, não tá na empresa hoje, tá de licença porque ficou doente. Não tem como fazer essa operação aqui para mim, eu mando toda vez. Quando ela voltar, eu confirmo. A gente falou, não consigo. A nossa política eu libero o crédito a partir da confirmação. O que aconteceu? Existia um aconchavo desse cedente com a pessoa lá dentro. Quem não confirmava, quem não mandava e-mail de confirmação, perdeu o crédito. Sim. Ô Bruno, o Mário,
participou de um podcast com a gente, contou esse caso de fraude e falou que por ter seguido a política de crédito, ele conseguiu receber. O resto não. E aí, assim, a Laís trouxe um ponto que eu acho muito legal, que é a mudança ali, por exemplo. Pô, mas o prazo tá aumentando e tal. Mas, Bruno, tem uma relação de confiança. Claro que quando muda alguma coisa, talvez é onde você pegue. Mas dá para pescar isso? O financiador, ele analisa isso, porque, veja bem, a operação está acontecendo ali, né? Tem uma relação de confiança. O cedente já opera há algum tempo. Ele realmente consegue pegar quando o prazo sobe? Ele pega isso mesmo? Porque tudo bem, se você analisa ali e fala, cara, prazo aqui, lá no início desse sacado, prazo médio era 35. Foi para 40, agora está 50. Porque se ele pegar, tudo bem. Chamou atenção ali, ele vai reavaliar. Mas ele pega. Hoje, na nossa análise, todas as operações que chega, a gente aponta as divergências com as operações anteriores. Então, quando acontece, a gente consegue pegar porque justamente isso a gente fica comparando com o histórico. Então, o histórico dele era 30 dias. As operações estão ali 30 dias. Vai aumentar o prazo? A primeira coisa que a gente faz é buscar a informação do cedente, entender por que está aumentando. Porque às vezes aumentar o prazo é arriscado também. Por mais que o sacado está pagando, está tudo certo, mas por que o sacado está pedindo mais prazo? Será que ele está com algum problema de pagamento? Então a gente faz essa métrica para a gente poder seguir essas etapas, senão acaba passando realmente, se a gente não se atentar a isso. Aí eu acho que eu trago 2 pontos que são importantes. Primeiro que, política de crédito. Política de crédito de tempos em tempos eu peço os documentos para o cedente. Mas o cedente não vai ficar confortável quando eu pedir. Tudo bem, ele não vai ficar confortável e não é que eu estou desconfiando. É uma política de crédito, né? É a política da minha empresa. De quanto em quanto tempo eu analiso, o que eu faço, política de crédito. Agora, outro ponto que você trouxe é tecnologia. Você precisa da tecnologia, porque, veja bem, a minha dúvida chega a operação. Quando sobe 5 dias, 7 dias, vai subindo o prazo médio, às vezes passa. É a tecnologia que ajuda? Olha, eu acho que a tecnologia ela é um grande parceiro, né, para trazer os dados, porque a questão crucial aí que a gente fala de tecnologia é a agilidade no processo, né? Hoje a mesa de análise ela atua aí como uma ponte entre segurança do crédito e agilidade do crédito. Então, assim, é muito complicada essa balança hoje em dia, né? Para você ter uma análise muito rápida, pode ser que você não se atente a alguns pontos. Então, a tecnologia, ela ajuda, ela traz bastante dados para a gente consegue ter essa visão mais rápida, mas, lógico que depende do fator humano, né? Sim. Se a gente não se atentar a esse ponto, bater nesse ponto, ela acaba passando, por mais que traz ali alguns pontos. Não sei se em todos os casos, tem alguns casos que nem a tecnologia é usada para ver essa questão também de prazo e tudo mais, né? Exatamente. Com a experiência, né, da mesa ali, com a experiência do time, com a experiência do próprio financiador, que às vezes pega para poder fazer uma análise ali, eu acredito que é muito, assim, crucial, mais crucial do que só usar a tecnologia. Então, ela realmente vem para ser uma parceira ali da mesa, né? Mas não substitui. De fato, eu acho que a experiência, o senso crítico que a mesa de operação tem de análise é crucial, porque a gente vai bater o olho e a gente vai identificar, né? Um time ali capacitado, pessoa experiente, ela vai bater o olho e ela vai entender que tem alguma coisa diferente. Exatamente. Mesmo aquele feelingzinho assim, eu acho que tenho que analisar de novo. A análise precisa ter muito senso crítico, né? Assim, eu digo assim, você tem que desconfiar de tudo, sabe? É como se fosse a primeira vez que você estava analisando de novo quando chega, porque se você não desconfiar, você acaba caindo na comodidade que a gente falou. A tecnologia ela veio para somar, né? Não adianta você ter tecnologia e não ter um processo claro, não ter bem definido o que você quer responder, né? Senão, colocando a tecnologia, você está acelerando o seu erro. Exatamente. Né? Então, não tem tecnologia que vai salvar uma operação mal analisada. Não tem tecnologia. Né? E eu acho que tem bastante essa discussão, né? A tecnologia ela ajuda mais na eficiência, na agilidade ou realmente na segurança, né, do seu processo. Eu acho que existem os dois casos, inclusive. Sim, né? sim.
Mas assim, eu também vejo que a gente tem muita tecnologia hoje no mercado. Tem de tudo, né? Eu não acho que todas essas tecnologias servem para todos os financiadores a qualquer custo, entende? Eu acho que você precisa... Às vezes você vai ver até um financiador grande, referência no mercado, que você fala, puxa, cara, ele usa tais tecnologias. Eu conversei com um amigo meu que é sócio e tal, ele usa isso lá. Cara, às vezes isso não cabe para você, né? Às vezes isso daí vai depender do seu processo, vai depender do seu capital, vai depender do modelo de operação, risco, o setor isso. que você está inserido. E inclusive, assim, tem até... Isso daí... já viu aquele filme, o Moneyball? Beisebol, que é um time de beisebol que ele toma americano, né? Um time de beisebol americano que eles não têm um histórico bom nas ligas, e eles começam a tomar decisões baseado estritamente em dados, tá? E aí, eles começam a ter um ranking na liga absurdo, eles têm muito sucesso. O filme é muito bom, real, assim, assiste. Mas a questão tem um momento lá que eles falam assim, se você tentar jogar como os Yankees, você vai perder para os Yankees. Você não é um Yankee, às vezes. Então, não tem como você jogar como ele, né? Então, define qual que é o seu padrão, define qual é o seu processo, entende qual é a tecnologia que vai te ajudar. Ela vai te ajudar em eficiência ou em segurança? Acho que é importante você ter clareza. E eu acho que ela pode ajudar dos dois jeitos. Sim. Eu vou parafrasear o Biratã, da Dimensa, do Vadu, né? Que a tecnologia, ela consolida informações. Então, você levaria aí 2, 3 dias para buscar em diversas fontes, ela vai te entregar ali bem rápido. A questão é, você sabe ler a informação? Exato. Você sabe entender o que é relevante, né? Para um setor X, né? É serviço, eu preciso saber isso. Com certeza. É indústria, então eu preciso dessas informações. Porque a gente vê muitas vezes financiador pedindo alguns documentos, e aí a gente volta porque tem uma dificuldade de captar esse documento com cedente, por exemplo, numa análise de cadastro. Eu falo, cara, para quê? Né? Você está com dificuldade lá, tal, precisa mesmo? Para quê? Sim. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele quer porque em algum lugar ele viu que aquele documento é importante, mas ele não sabe analisar aquele documento. Sabe uma coisa legal? Assim, você comentou agora há pouco sobre qual é a pergunta que você vai fazer, qual que é a informação que você quer retirar daquele dado, né? Porque você está utilizando ele. E... Cara, você tem que ter muita clareza disso. E isso depende muito do perfil de risco que você quer assumir, assim, sabe? Sim. Por exemplo, esses dias eu vi a Dayana, que veio aqui no nosso podcast, e ela postou no LinkedIn falando que eles pegaram um cadastro, né? A Dayana é da Bancap, né? E ela participa da parte de análise de crédito lá. Análise de cadastro. E ela postou lá, olha, veio um cedente atrás da gente, o cedente trouxe diversas informações, e ele falou que a operação dele é 100% risco sacado, confirmado, sacado bom, enfim. N questões. E aí o time de cadastro começou a buscar a informação do cedente e viu que, enfim, foi puxando aqueles pontinhos, que muitas da tecnologia não puxa, mas ela foi puxando aqueles pontinhos que são as perguntas que ela sabe fazer, os dados que ela tinha ali para analisar. Então ela foi fazendo essas perguntas, analisou, chegou num ponto que ela viu que o sacado, aliás, o cedente tinha muito problema de fraude antigo, e enfim, teve troca de sócio recente, aí, enfim, no fim das contas, né? A operação podia até ser 100% risco sacado, mas o cedente era um fraudador. E aí, tem financiador que faz. E tá tudo bem, porque assim, se faz parte da sua política de crédito e é 100% risco sacado e você tá confiante com aquilo, maravilha. Tem financiador que não faz. Eles não fizeram, né? Mas eles souberam fazer as perguntas certas diante dos dados que foram apresentados ali para eles e eles foram puxando o fio, né? E é muito interessante porque a gente vê isso acontecendo no dia a dia com muitos financiadores, mas também tem muitos outros que a gente não vê isso acontecer. Então, eu acho que até por isso é importante esse tipo de debate aqui enfim, gente, além da gente ver no dia a dia vocês fazendo isso, eu acho que vocês estarem aqui colaborando com o mercado, passando essas informações, é aquilo, vocês estão encurtando, né, o acesso à informação e para o financiador tomar uma melhor tomada de decisão mesmo, né? Você tem que estar mais embasado. E eu vou até elogiar aqui o processo da Fontaniva também, né? A gente acompanha e gosta bastante, e fica uma dica para o financiador, né? Que empresas quebram, especialmente no Brasil. E muitas vezes o cedente que vai dar problema em algum momento, não estou falando nem de fraude, o cedente quebrou. Ele opera com 10 financiadores. E é um cedente que atende bem, ele tem histórico, o sacado é legal e tudo bem, a operação roda há bastante tempo. Aquele financiador que tem processo e segue,
é o que, num eventual problema, consegue receber. E aí são alguns financiadores, e todos eles no mesmo cedente, todos eles com uma relação boa, todos eles com histórico, mas alguns ficaram pelo caminho. Processo, política de crédito. E é importante, né? Até brinquei quando o Carlão do BMP veio aqui, falando que a gente fala com uma média de 2, 3 financiadores por semana. E é muito normal o financiador reportar para mim e falar, cara, quando a gente começou, eu tomei um prejuízo lá de 500 mil, de 1 milhão. É um absurdo. E ele está começando, ele está aprendendo o negócio, está formando a política de crédito. A Daiane, inclusive, ela falou que vai começar a tua empresa, eu vou analisar uma operação, mas eu não tenho política de crédito. Começa pela política de crédito, então. Exato. Começa pela política de crédito. Então, o processo ele é extremamente importante. O que eu queria entender? Vou até complementar, Pode. assim, até para falar um pouco, né, do trabalho que a Fairmoney vem fazendo, né? Eu acho que a gente, para a mesa de operação, assim, cara, ter essa relação do histórico dos sacados ali, eu consegui, por exemplo, falar com o Bruno, Bruno, aquele sacado, que é o mesmo sacado que eu fiz uma checagem aqui, realmente foi assim, foi com esse setor, foi com esse e-mail aqui que ele confirmou, foi esse contato aqui, foi com essa pessoa, deu certo, eles respondem e-mail mesmo, beleza, vou fazer aqui também, falar com outro financiador ali, ter esse contato ali direto, que eu acho que é um trabalho que a Fairmoney vem fazendo, né, dividir os históricos dos cedentes, o histórico dos sacados, que eu acho que é muito importante pra gente. Isso facilita, então isso faz uma junção dos dados ali que a gente fez, né, do Serasa, de todas essas análises que a gente fez na web, né, com o nosso senso crítico, mas também com a junção do histórico, né, que vem passado aí de outros financiadores. Então, acho que também, quanto mais tem essas plataformas que ajudem a gente a crescer, né, a ser mais rápido, mais ágil, ser mais seguro, é muito bom. Tem uma Trazer mais informações externas, né? Porque às vezes a gente está olhando as mesmas fontes, de repente, de dados, né? Tanto a Fontaniva quanto a Fairmoney, mas a troca, né, a conversa que você teve, a experiência que você teve ali com o cedente, de repente pode ser que eu tive uma impressão e a Fairmoney outra. Então, essa a gente chama de política de boa vizinhança, né? Então, a gente faz essa troca com outros financiadores, enfim, porque a gente acha legal a gente poder compartilhar e ver se realmente tá. Porque hoje, querendo ou não, você pode pegar ali, partir da mesma fonte, mas as análises externas, que é onde não tá lá na IA, por exemplo, que a gente acaba achando, tão ocultas, né? Então você consegue ter uma rede melhor aí. Exato. Aqui na Fairmoney a gente chama isso de ecossistema. Tá? A gente acredita muito que o futuro ele é colaborativo. Né? A gente gosta muito desse modelo de compartilhar informações, de troca, né? É legal entender que eu falo com um financiador, ele é muito dado ao processo. Ele segue uma política de crédito, ele não abre mão por nada. E a política de crédito dele é bem formada. E eu tenho financiador, por exemplo, que ele tem um feeling que é mágico. Mágico. Chega a operação e ele fala, cara, eu não vou fazer. Mas, porra, tá. Por quê? Vai dar errado. Ele tem um feeling. O outro cara é um absurdo em outro tipo de análise. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o teu processo, o feeling do cara, eu quero juntar isso para proteger um ecossistema. Por isso que eu acho que é forte. Quem vem de jurídico, eu sou do jurídico, eu tenho uma análise voltada a um tipo de informação. Eu tenho um Marco, que ele tem uma análise que é a análise dele. E é um absurdo, que funciona. Então eu quero pegar um pouco de cada um para entregar aqui uma proteção maior para o ecossistema. Então o que você chama de política de boa vizinhança é o que a gente chama aqui dentro de ecossistema. É importante, né? Tem muito financiador que não vou compartilhar informação porque ele vai roubar meu cedente, eu vou perder a operação por conta disso. E não, às vezes... os dois financiadores estão fazendo a mesma nota em duplicidade, né? A gente tem aqueles certificados que estão em andamento, já tem alguns mercados que registram, né, essas notas, esses títulos. Mas hoje em dia,
eu acho que nem 10%, né, dos financiadores, assim, que acabam fazendo, não registram, os títulos não são registrados. Então, tem uma alta demanda de duplicidade que a gente pode encontrar. A partir do momento que a gente consegue conversar sobre o mesmo cedente, sobre o mesmo sacado, a gente consegue mitigar isso, né? Reduzir esse risco. E eu acho assim que, primeiro que a gente pega os dados da raiz, né? Porque uma coisa, por exemplo, você pegar os dados do Serasa, o que todo mundo usa, eu recomendo, acho que faz muito sentido usar, mas os dados não são estritamente do nosso mercado, né? Então, a gente compartilha dados estritamente do nosso mercado, direto dos outros financiadores. E você tem essa abertura para conversar com eles, né? Esse é o sistema colaborativo. E o Serasa hoje, o score na ponta se teve um fraude ou não, né? Exato. Então, assim, é uma fonte muito boa, assim, a gente preza bastante. Acho que eu queria só reforçar um ponto, a parte do feeling, né, que o Rê falou. O feeling também ele não é só aquilo, né? Pronto. Não, o feeling é porque você teve algum indício. Você teve algum indício, cara. Sim. Isso pode ser teu histórico, pode ser a sua experiência no mercado. Às vezes, olha, a gente tava conversando hoje ali no café, né? E aí você comentou assim, cara, não, operação, sacado bom, tal. Mas, meu, você identificou me impressionando tanto. Pô, tipo, o pressionar tanto é o dado que você teve, era um dado, entendeu? E por conta do seu histórico, e isso aí, às vezes a gente fala, cara, tive feeling, mas, cara, é um dado, é um histórico, é um caminho neural que você já tem por conta da tua experiência, né? Que você fala assim, cara, quando isso aqui acontece, eu já vi muitas vezes dar ruim, né? É aquela máxima do Dr. Alexandre Fuchs, né? Que quando o cedente te entrega todos os documentos bonitinho, encadernado, é problema, né? Quando o sacado confirma na mesma hora, aí dá até o fio na espinha, entendeu? Bomba, quando um minutinho você confirmou, você respondeu o e-mail ali. Cara, já tive um caso desse, que a gente tentou ligar pro sacado várias vezes, porque o primeiro contato normalmente a gente preza por falar realmente, se apresentar, conversar um pouquinho mais para conhecer. O sacado não atendeu. Ligamos várias vezes, não atendeu. Tentamos ligar na empresa, não encontrou, não achamos. Falamos com alguém lá da empresa, falou assim, manda um e-mail nesse daqui que é o dele. A gente mandou, não deu 5 minutos. Já estava tudo confirmado exatamente como a gente precisa. Exatamente. Foi fraude, foi o aconchavo, né? Acabou fraudando. Depois a gente viu que o cedente que teve que pagar o boleto, deu briga entre o cedente e sacado, foi uma ajuda, porque é meu amigo há muito tempo. E isso tá acontecendo muito. Tá acontecendo muito, assim. E assim, a gente falou também da comodidade ali do financiador, mas eu vou jogar também aqui pra gente. A gente às vezes se acomoda também. Então, por exemplo, às vezes a gente tá fazendo uma confirmação ali com o sacado que, cara, a gente fica muito amigo do sacado. A gente, eu vou falar com a Miriam, é um nome fictício. Eu vou falar com a Miriam, vou falar com o fulano lá do seu financeiro. Porque a gente já conhece, já tem um e-mail e já entra no automático. A gente já vai falar com aquela pessoa e vai confirmar. A partir do momento que aquela pessoa sai da empresa, que você entra em contato e procura ela e ela não está, e você vai seguir o padrão ali de confirmação, ali às vezes você pega uma fraude, porque era só aquela pessoa que confirmava, entendeu? Teve um caso. Se ela não tá lá mais, isso já aconteceu, e assim, isso às vezes é uma comodidade que a própria mesa ali da operação, a gente acaba caindo, é um erro grave, porque não pode acontecer, a gente tem que realmente validar, eu acho, sabe? Então, e aí acaba acontecendo. E muitas vezes, na pressa ali da operação, né? Às vezes o cedente tá pressionando, eu preciso do crédito, preciso pagar a folha, 2 horas eu preciso pagar o fornecedor, eu preciso liberar esse crédito. Às vezes a gente fala, calma, vou falar com alguém lá dentro. Às vezes a gente atropela também. E acontece. O maior índice que eu acho que acontece, que passa isso, é a questão de horário também, sabe? A gente preza bastante por manter os horários, para fazer no mesmo dia. Se não tá legal, a gente joga pro outro dia. Legal, isso não vou conseguir aprovar agora, eu preciso dar mais uma olhada, não tá aprovando aqui em comitê por enquanto. Você não vai atropelar a tua análise. Porque a maioria das fraudes, né, quando o cedente liga que ele precisa para ontem, 4 horas da tarde, e você quer, de repente, tô com caixa, eu preciso colocar esse dinheiro na rua, enfim, já é um cara que já tá cadastrado aqui, legal, chegou a sua operação, vamos fazer. Então, assim, o alto índice de problema. Cara, legal demais você deu essa dica. E eu acho que essas coisas você vai pegando no dia a dia, sabe? E uma coisa, assim, eu trabalhava na XP, né? E a gente fazia lá, principalmente na área de tecnologia, um procedimento de PST, que é um procedimento chamado post-mortem. Como que isso funciona, né?
quando tem uma crise, quando tem um incidente, depois que você resolve ele, você reúne todo mundo que estava envolvido naquilo e entende qual foi a causa raiz, né? Cara, o que aconteceu? Porque aí o objetivo é não acontecer de novo. Isso não é para achar culpado, não é esse o ponto. O ponto é você aprender. Então a questão aqui é, pô, às vezes você não vai ter os procedimentos exatos, até porque o procedimento varia. Não tem procedimento certo, cara. Você tem que ter o seu, e enfim. Mas ele vai ser sempre... Ele vai sempre evoluir, assim como as fraudes vão evoluir, assim como você vai aprender sempre, né? Então é importante você ter esse tempo. Às vezes chega no final do mês, reúne o time e fala assim, olha só, isso aqui aconteceu nesses meses. Cara, o que aconteceu? Por que isso aqui passou do nosso processo? Perfeito. O que a gente vai fazer agora para isso não acontecer de novo, né? Então, é até legal a gente pegar como é que funciona. Poxa, olha isso, eu tô falando de um banco gigante na área de tecnologia. Cara, vamos trazer isso pro nosso dia a dia, sabe? E é implementar processo, né? E se tem um setor no Brasil que é referência mundial, é o setor de banco. Exatamente. Conhece Exatamente. bem. Eu ia perguntar o que na visão de vocês, são os erros mais comuns dos financiadores na hora da análise. O Bruno trouxe um ponto aí, né? Acho que... O que mais? O que vocês veem que é erro comum? Então, eu acho que um principal hoje pra gente lá que pega é essa questão de pressão e agilidade de tempo. Fazer uma Atropelar. análise curta. Então, assim, é uma ponte, né? Agilidade e segurança do crédito. Se eu preciso ser muito ágil, às vezes eu peco na segurança. do Legal crédito. demais. Muito bom ponto. Eu acho que esse ponto é o mais importante, é o erro mais grave. E também não passar, às vezes o financiador ali, ou o comercial, às vezes tem alguma informação nova sobre o cedente e não passar isso para a mesa de operação. Com medo. Com medo de alguma coisa. Eu acho que a mesa de operação e o comercial e o financiador, eles têm que estar alinhados o tempo inteiro. Por quê? A mesa de operação, ela vai pegar informação. Ela vai pegar informação para validar se a visita ali que o comercial fez realmente fez sentido, se o que o cedente falou durante a visita realmente está batendo com o tipo de operação que ele está mandando, né? Com o valor, inclusive, que a mesa de análise de crédito ali liberou de limite para aquele cedente. Então, eu acho que essas 3 pontos aí, elas têm que estar ligadas, têm que estar integradas e ao tempo todo passando informação na íntegra. Olha, realmente, esse cedente aqui, ele relatou que ele vai ter alguns problemas de entrega de material em X tempo. Então, pode ocorrer que vai ter algumas prorrogações, realmente se fez tranche, né? Vai acontecer algumas prorrogações, o material não foi entregue. Fica atenta aí, liga para os sacados, confirma aí realmente se essa informação é verídica, entendeu? Então aí você já vai começar a acender um alerta ali para a mesa de análise, de operação, né? Olha, realmente, deixa eu pegar já os títulos, inclusive que está confirmado ali, desse sacado, desse cedente, vou fazer uma reanálise ali da carteira dele, fazer uma rechecagem para ver se realmente está tudo certo, se está na programação de pagamento. Que aí você começa a ter uma previsibilidade, né? Se vai ter inadimplência, se vai ter o pagamento certinho. Enfim. Eu acho que outro ponto também dessa questão de agilidade, quando a gente fala em agilidade de processos, a gente pensa sempre em analisar, né? Porque a análise, querendo ou não, é a parte mais demorada. Só que a gente já teve casos que, por mais que estava tudo certo, passou na análise, a gente ia fazendo, não tinha problema nenhum com a operação. Mas o próprio operador acabou tendo erro de digitação, por exemplo. Ou acabou se esquecendo de formalizar algo que era importante. Aí a gente fica descasado também sobre o amparo jurídico, né? Então isso acaba acontecendo muitos erros bobos por falta de atenção, que está muitas vezes vinculado à agilidade. Perfeito. Eu posso falar então que a análise, para análise, é importante que eu tenha acesso a boas ferramentas, né, para que me entregue ali, né, e agilidade também é importante, né? Tem um cedente, um cliente na outra ponta. É importante que eu tenha boas ferramentas para me auxiliar, mas é importante que eu também tenha um lado humano que consiga analisar essas informações. Além disso, eu tenha um processo e uma política de crédito bem definida. Eu posso resumir isso aí falando que a estrutura e o empenho da análise é um fator determinante. É legal uma frase que o custo da luz
é menor do que o custo da escuridão. Então, às vezes, é melhor você ter ali boas ferramentas que te entregam ali a informação que você precisa, alguém na análise que de fato consiga ler essa informação, tem esse feeling, essa expertise para ler aquele dado, né? Mas que ele também tenha vontade de buscar aquilo, né? Não fique ali na omissão, não, tá tudo bem, a gente seguiu o processo, né? Precisa de dinâmica também para a mesa de operação. Sim, isso? sim. É isso? Realmente. É exatamente isso. Tem uma dica que vocês dariam para o financiador sobre análise? Que dica que vocês dariam para o financiador sobre análise? Olha, hoje acho que a dica que eu mais daria, assim, é questão da IA, que a gente está muito para a gente conseguir prever, né, essas fraudes, essas inadimplências. Isso é uma super enfim. dica, hein? A IA acho que está sendo assim, não é o fator crucial, não é ela que vai determinar se foi aprovado, se foi reprovado, mas ela é uma importante ferramenta para a gente poder aprender a validar documentos, a buscar informações, ver se está tudo coerente ou não. Então, assim, hoje a gente está cada vez mais migrando, né, para essas ferramentas. E o cedente, que tem o interesse em fraudar algum tipo de documento, ele sabe usar essas ferramentas. Então, um treinamento específico para a equipe, para conseguir atender também a procurar informação, saber lidar com isso para poder evitar, né? Eu acho que é muito fundamental, assim. E eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, na Fontanive é que muitas vezes a gente está lá com caixa sobrando, a gente quer pôr na rua, a gente quer fazer rodar o dinheiro e a gente vai na ânsia ali de talvez tapar algum olho para alguma coisa, não, tá tudo certo, é que ela entra na comunidade, né? E isso normalmente são péssimas atitudes que a gente acaba cometendo no dia a dia. Eu acho que o Bruno falou tudo. Eu acho que também tá ali do lado da equipe, né, do time ali da mesa de operação. Tirar também a mesa de operação ali daquela caixinha, né? Leva um do time ali para fazer a visita junto com o comercial, para entender como é que funciona o processo como um todo, porque muitas vezes entra no automático, chegou uma nota aqui, uma checagem eu vou fazer, tudo bem, não. Às vezes o analista ele nem sabe o segmento, o que ele está confirmando, o material que está sendo vendido ali, porque até isso importa, você olhar realmente ali o material que está sendo vendido, se faz sentido para aquela empresa estar adquirindo, entendeu? Então, tirar mesmo ali o pessoal do time ali da caixinha, levar para uma visita, entender todo o processo e confiar no processo também. Acho que confiar no processo e na política de crédito estabelecida, sabe? Que nem eu falei um pouco antes, né? Existe exceção, a gente entende isso, né? Existe exceção, mas não é regra, né? Então depende de muita coisa, né? E não atropelar realmente, porque às vezes acontece, né? Às vezes o analista ele tá tão ali pilhado para liberar aquela operação logo, às vezes esquece um detalhe super importante que lá no fim, um erro humano, que lá no fim vai fazer, uma falta. Assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa e não é fácil você lembrar de tudo isso. E aí, se eu pudesse dar uma dica, eu ia falar assim, não se acomoda. Não se acomoda e busca entender o que aconteceu quando teve os erros. Porque aí, quando você para realmente para refletir, você vai falar assim, putz, aqui foi por conta de agilidade. Aqui foi por conta de eu estava com dinheiro no banco e parado. Aqui foi por conta do meu relacionamento. time. Por conta de relacionamento. Aqui foi por conta do meu time. Enfim, N questões, né? Então você vai descobrir N problemas que tem e que são problemas, só que se você pelo menos parar para refletir, né, o que aconteceu, você vai entender isso, você vai levantar os pontos de atenção que você está tendo e vai corrigir. Não errar duas vezes é a mesma coisa. Isso é importante. Pessoal, a gente tem um quadro aqui que chama É Verdade Esse Bilhete. É um momento que a gente conta aí um caso de fraude e eu queria que vocês trouxessem alguma coisa que chamou atenção pela criatividade, pela perspicácia, né? E que vocês lembram aí.
Quem começa? Esse a gente gosta de fazer com cerveja. Ó, Trazer a cerveja. com a aguinha aqui, ó. Bruno, eu vou começar, porque eu sei que a sua história ela é muito boa. Então, a minha também a minha é criativa, mas a sua é boa. A sua então, vamos lá. Bom, na época que eu trabalhava na MMX Invest, não sei se o Marco vai lembrar, mas chegou um cedente, eu acredito, agora eu não lembro, eu acho que ele era prestador de serviço, tá? Eu não tenho tanta certeza assim. Mas ele queria saber sobre antecipação, se a gente, né, poderia analisar o cadastro dele, enfim. Quando chegou a primeira vez, passei, né, na época passei pro Marco pra gente analisar. Bateu o olho assim, a gente não era um segmento que a gente queria, sabe? Não era um segmento que a gente atuava ali com frequência. Aí a gente falou, olha, a gente vai colocar aqui na fila de análise e a gente entra em contato com você. Ficou alguns dias, aí depois ele entrou em contato novamente, perguntando, né, sobre o status. E aí eu falei, poxa, Marco entrou em contato de novo, vamos lá, né, vamos ter que fazer alguma coisa com isso aqui. Às vezes a gente tinha uma estratégia de não cadastrar, fazer o contrato ali logo de imediato para entender qual era o perfil de operação, porque às vezes a gente eliminava ali logo no início, né? Então a gente quis entender primeiro qual que era as operações que ele queria passar, como que era o modelo. Manda um exemplo de nota fiscal aí que você tem para antecipar, para a gente entender como que seria isso. Aí ele mandou uma nota fiscal de um sacado. Aí a gente tirou um Serasa, não retornou muita informação, já achou estranho aí. Procurei no Maps, não achava endereço, aí beleza. Falei, olha, eu não tô encontrando nada desse cliente na internet, isso aqui já tá entregue, você tem e-mail. Ele, não, você pode entrar em contato nesse número aqui de telefone, nesse e-mail, um e-mail com domínio, tudo bonitinho. Nesse e-mail aqui você pode falar com um financeiro lá dentro. Beleza. Aí, como o e-mail tinha domínio, eu falei assim, então eu vou entrar nesse site aqui, né? Vou ver se tem isso aqui no site. Aí encontrei o site da empresa. Nossa, olha, de um site estruturado, bonitinho, quadradinho. Aí eu poderia daí entrar em contato com o sacado, né? Só que foi aquele porquê a mais, né? Querer a mais. Aí eu falei, não, acho que eu vou buscar mais um não aqui. Fui identificar quem foi que era o detentor ali daquele domínio. Domínio, legal. Procurei. Na hora que entrei e vi quem comprou aquele domínio, de quem era aquele domínio, era do próprio cedente. O próprio cedente tinha feito um site do sacado e ele estava fazendo nota para poder antecipar. Quando questionado, a gente questionou, obviamente, ali pro cliente, ele simplesmente sumiu. Nunca mais apareceu e a gente não conseguiu mais nada. Aí depois o Marco conseguiu procurar algumas informações sobre ele, acho que foi não sei se foi no Grupo Alerta, enfim. E aí ele trouxe pra gente que realmente... Do nosso amigo Roger, inclusive. Eu acho que foi no Grupo Alerta, assim, que ele pegou a informação. E aí ele Roger, parabéns. Mais uma vez, hein? Mais uma, e dessa vez não é pela Bicred, hein? E aí realmente era fraude, ele tava tentando fraudar. E a gente pegou. E assim, a gente vê a perspicácia e tecnologia ajudando na fraude, a gente tomou conhecimento aí de um grupo especializado em criar plataforma de sacado, né? Tem que tomar um cuidado muito grande, realmente. A tecnologia ajuda, mas ela ajuda ambos os lados, né? Ela ajuda para o bem e ajuda para o mal. Né? E mais, e aí até na época, para a gente ter conhecido essa ferramenta, eu acho que o nome é Ruiz, alguma coisa assim. É Ruiz, né? Olha como que a gente conheceu. Eu e o menino que trabalhava comigo, o Leonardo, ainda está hoje lá na MM, a gente fez um curso lá no Sinfac na época. Lá é fera também, né? A gente fez um curso e aí foi lá que eles apresentaram essa ferramenta. Então a gente fez lá, acho que era 1 hora de curso online, né? Eu e ele interagindo ali, aprendendo mesmo sobre o mercado. Surgiu essa ferramenta e a gente falou, vamos colocar em prática? Vamos ver se realmente funciona? Da primeira vez que a gente usou, a gente pegou.
Então, como é importante estar antenado. É muito importante estar antenado e ter realmente assim financiadores, né, que prezam, né, pelo treinamento ali da equipe, capacitação, que isso é muito importante, né? Todo tipo de informação a gente vai usar, com certeza a gente vai usar. Você pegou isso no curso da Sinfac? No curso da Sinfac. Aí, ó, Sinfac. Ó lá, dando resultado também, viu? Legal usar os cursos deles. É isso. Não. Então, eu tenho um caso também, né, de fraude. Com certeza a Laís tem vários outros aí para contar, dá pra gente contar bastante história. Mas um chamou bastante atenção, assim, uma empresa que fez o cadastro com a gente, né, nos encontrou na época, a gente estava usando, né, a nossa prospecção pelo Google. Então, eles entraram em contato com a gente fez a reunião com eles, nos apresentamos, pedimos documentação, enfim, a gente buscou entender, e eles atuavam no ramo de agrícola, então eles vendiam fertilizantes para as empresas. E não me recordo agora, acredito que era uma empresa aqui de São Paulo mesmo, e ela acabou mandando notas pra gente, a gente autenticou as notas, estava tudo certo, né, e a gente tinha também as confirmações com o Sacado. A gente ligava para o Sacado na época, foi até antes da pandemia. A pandemia eu falo que foi um divisor de águas, né? Aprendemos muita coisa, né, na pós-pandemia, assim. Principalmente validação de documentos. E aí a gente acabou fazendo, né, essas operações, a gente entrou em contato com o Sacado, pesquisamos CNPJ, histórico de crédito, de pagamento, impecável, tudo certo, nada, né, a empresa também tinha site, tinha várias coisas. Mas tudo isso no papel, né, digital tinha, beleza, tudo legal. A gente fez a operação, enfim, e a gente começou a ver alguns comportamentos estranhos do próprio cedente. Começavam a ligar pra gente e começava a querer perguntar questões, comentava questões pessoais e perguntava também pra gente, pro pessoal, sobre questões pessoais. Então começou a investigar que tipo de pessoa que estava lidando, né? Idade, queria saber se tinha formação, se não tinha. Sutilmente, fazendo umas perguntas, a gente falou, nossa, que esquisito, né? A pessoa querer saber tanto, assim. E a gente foi olhando, chegou o vencimento de uma das notas que a gente acabou, coincidiu com uma falha de um processo nosso. A gente teve lá uma falha e aí acabou passando uma confirmação lá que não foi feita. Coincidentemente, as que confirmou, pagou. Essa que deu problema, não foi pago. Aí a gente começou a cobrar o Sacado. Já não existe o Sacado, a gente não achava mais. Aí tentava encontrar o cedente, ele, não, vai dar certo, vou mandar um outro, enfim, e começou a enrolar a gente, e essas perguntas meio esquisitas. Aí a gente vamos assinar o jurídico, né, e começamos a investigar e ir atrás. Aí a gente se deparou com uma quadrilha, né, formada. Eles faziam toda a estrutura de empresas, cedente, sacado, enfim, criava tudo juridicamente, tinha tudo lá, emitia notas, enfim, e eles conseguiam, né? Tinha algumas notas que eles pagavam, que eles consideravam verdadeiras, mas na verdade tudo era um fraude mesmo, eles levantaram e a gente acabou chegando até em autoridades, né, envolvidas. Então, assim, eram pessoas que não dava nem para bater de frente pelo poder. Então, assim, a gente acabou, nesse caso aí, não teve muito para onde avançar, mas foi o que mais, assim, pra gente foi difícil. A gente tem vários tipos de fraude, né, cara? Toda fraude é horrível, né? Mas tem aquela fraude que teve, por exemplo, um conluio, enfim, alguém dentro ali da empresa e tal, que no final das contas você ainda tem uma boa chance de receber, né? Sim, você sim. vai judicializar, vai dar problema e tal, mas vai demorar um pouco, mas você ainda vai receber. Mas tem fraude que você fala assim, cara, eu pago pra eu não receber. Eu não quero pra não ter não, pelo amor de Deus. Você vai bater de frente com isso daí, você fala, não, tá tudo bem, isso aqui eu perdi, fazer o quê, né? E aí você faz a sua reuniãozinha lá de post-mortem pra ver, como é que eu caí nisso, né? Vou evitar. Complicado. Por isso que hoje em dia a gente até usa, né, que eu tinha comentado lá, que às vezes, dependendo da empresa, se uma imagem a gente não consegue ver, fica meio esquisito, existe ou não existe a empresa, é muito importante a gente validar. Nesse caso, era uma empresa que se a gente pegou o carro depois de um tempo, foi lá, bateu na empresa, era um prédio já que nem existia lá, estava abandonado, enfim, há muito tempo, os vizinhos nunca soube dessa empresa. E a gente acabou... Um aprendizado valioso? Foi um aprendizado muito bom, assim, pra gente. Doloroso. Doloroso, mas foi bom, assim. E
nós estamos caminhando aqui para a reta final. O que vocês deixam de dica para o financiador que está implementando ali o setor de análise, a mesa de análise, está começando agora? O que vocês acham que é primordial, assim, que ele inicie por isso? Né? Ele está começando o negócio dele agora. Que dica que vocês dariam para ele? Acho que primeiramente ele tem que começar a criar uma estrutura, né? Estruturar bem os processos dele, definir certinho quais parâmetros que ele vai levar em consideração de crédito, que vai ser importante para ele, e fazer uma busca de mercado mesmo, o que ele quer atender. Às vezes é importante saber o diâmetro, até onde ele vai atrás ou não, porque tem alguns financiadores que escolhem, né, o Brasil todo. Em casos de fraude, às vezes a gente não consegue estender o braço e ir até lá, né, tem casos que exige. Então, acho que estruturar bastante bem a política de crédito dela e formalização, eu acho que é um dos processos, assim, para ele que está começando, tudo tem que estar bem documentado, bem formalizado. Então, assim, armazenado. O mais importante é não perder dinheiro agora. Exatamente. O mais importante é ele se proteger o máximo que ele puder, né? Porque a análise de crédito, ela tá aí para isso. Ela não é o inimigo, né, dos cedentes e tudo mais, mas ela também vai tentar reduzir o máximo, né, do risco da operação. E claro que a gente sempre tem um risco, né? Mas a gente vai tentar reduzir para que não ocorra nenhum tipo de fraude, algum tipo de inadimplência, algo que a gente não estava prevendo ali. E a segurança de armazenamento de dados, né? Eu acho que isso é muito importante, porque qualquer problema que você teve, você consegue recuperar esses dados que estavam salvos e ir atrás, né? Deu problema no título de 90 dias, não foi pago, porque foi um fraude, beleza, qual documentação a gente tem? Vamos atrás, correr atrás disso. Porque também não adianta nada você confirmar por telefone e depois como você consegue comprovar isso. Exatamente. Como você cobra. Com certeza. Laís. Ferramentas, estruturar bem as ferramentas que o time vai usar, ficar atenado também às mudanças do mercado, porque nem sempre a mesa de operação ele vai ter aquele feeling, aquela proatividade de entender novas ferramentas, porque já às vezes caiu no cômodo ali, então sempre tá atenado. Usar plataformas em Smart, né, para trazer mais comodidade ali também e agilidade ali nos processos para o time, uma base bem estruturada para o time conseguir alocar ali as informações do dia a dia, porque uma base bem organizada, né, aí você consegue escalar, aí eu acho que você também consegue ter mais segurança ali, mais agilidade também nas liberações. Então, acho que é um conjunto do que o Bruno passou, mas esses outros conjuntos aí que eu acabei de passar. E claro, os cursos, eles são muito importantes, né? A gente citou alguns, né? O pessoal também acaba participando bastante, Sinfac, e tem outros tipos de curso que a gente faz. E isso é muito importante, porque igual a Laís comentou, você tem um time lá que ele acaba... ele não está participando do mercado das alterações. Sim. Nesses cursos, a gente consegue buscar essas informações novas ferramentas, novas abordagens, enfim. E aí a gente consegue melhorar o nosso processo. E aí já fica aqui também o parabéns ao Sinfac, né? Pelos cursos. Sinfac São Paulo, lá sob a tutela do Hamilton. O Hamilton também participou aqui com a gente, um abraço. E é importante, realmente, essa educação constante, né? Essa busca por informação, inclusive é o trabalho que a gente faz aqui também de levar informação aí para os financiadores. Bom, a gente não poderia terminar aqui também sem agradecer os nossos parceiros da... Bom, na Fairmoney a gente acredita muito que o futuro do crédito está atrelado à inteligência, à tecnologia, à colaboração e parceria, né? Então a gente busca trazer, né, ao nosso redor parceiros que estão trilhando esse mesmo caminho que a gente, né? Então, no nosso hall de patrocinadores, começar agradecendo aqui a Grafeno, que é um banco digital, trabalha desde o registro até a liquidação e preza muito a tecnologia e a análise de dados. São itens que a gente usa muito, né, na Fairmoney. Agradeço também ao Smart, que a Laís até citou, que é uma ferramenta que realmente traz muita eficiência para o dia a dia do financiador. Eu sei que a Fontaniva também utiliza o Smart. Utilizamos, né? Gostamos muito. A gente, inclusive, se vocês tiverem interesse, né, financiador, e quiser conversar com a gente tem uma parceria bacana ali com o Smart, a gente consegue facilitar esse processo. E ninguém merece também uma plataforma no dia a dia que ela só
só dá problema, né? Enfim, você tá ali para fazer análise de crédito, análise de cadastro, a sua plataforma tem que funcionar bem. O Smart, ele é maravilhoso nesse sentido, né? A Bicred, que já foi mencionada aqui, e todo o podcast ela é mencionada pelos nossos convidados. Parabéns, Roger, Inclusive, pelo trabalho que você está fazendo. Nós vamos começar a cobrar do Roger por menção. Eu acho que é melhor, né? Já vou avisar ele disso. Exatamente. A Adriana, que os brindes corporativos dela aqui já virou recorrência, né, com os nossos convidados. E por fim, agradecer a FIAP, né? Agradecer a Rock New Ventures, que foi a nossa aceleradora, que é da FIAP. E a gente consegue ver hoje mais longe porque a gente subiu aí nas costas desses gigantes, né, e apoiaram muito a gente e apoiam até hoje. Então, obrigado a todos vocês que fazem parte desse nosso ecossistema. E mais do que os patrocinadores, agradecer a vocês pela parceria, né, ao Bruno aí pela parceria de longa data, a Laís, né, que faz parte aí do nosso time. E, claro, para a gente agradecer, eu queria presenteá-los aí com um vinho. Eba. Obrigado. Podem abrir. A Laís já conhece esse produto, mas... Agora eu posso chamar de meu. Esse você pode chamar de nosso, porque nós somos um time. É isso! E o Bruno também pode chamar de nosso, porque a gente vai beber daqui a pouco. Exatamente. Pessoal, podem abrir. Esse é o vinho da Fermani, esse é o Fairwine. Legal. Então, mais uma vez, pessoal. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu virar aqui. Olha aí, Bruno, Olha, como a gente que tá bonitão, chique. tá vendo? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado, né? Agradeço pelo convite, pela parceria, por vocês terem confiado, né, em nós, né, para passar essas informações. Espero que tenha... Pode ser. Né, seja de grande ajuda Com aí certeza. e que some alguma coisa aí para o pessoal da mesa de crédito. Bom, também agradeço muito também pela participação, por ter convidado, né? Ter esse espaço aqui pra gente passar as informações realmente é muito importante. Eu acho que um pouco que a gente conseguir, né, informar ali para a mesa de operação vai ser muito válido. Mais uma vez, obrigado também pela Fermani e parabéns pelo podcast, está sendo um sucesso realmente muito incrível. E é isso, obrigado pelo brinde, vamos brindar todo mundo aí mais Muito tarde. sucesso a todos aí, muito legal. Pessoal, o mais trabalho. uma vez, muito obrigado por participarem aqui, né, por entregarem esse conteúdo que a gente acha fundamental. E eu acho que é legal falar também que muitas vezes o óbvio ele também precisa ser dito, né? Sim. O financiador, quando ele entra no rotativo, ou quando acontece ali algum default, tem um problema, e ele lembra, cara, eu deixei de cumprir um processo básico, né? Então eu acho que é importante, às vezes, até a gente falar do que é óbvio, né? Então, esse tipo de assunto aqui, eu acho que é muito importante, né? É legal de tratar, eu tenho certeza também que é legal de ouvir, que é complementar. Não, eu ia acrescentar um item que também o tempo deles, né? A gente sabe a correria que é no dia a dia, vocês estarem aí dispostos a compartilhar do tempo de vocês para ensinar, para trazer educação, né, para nossa classe de financiadores. Eu acho incrível, eu acho que isso aí é muito valorizado por nós, é muito valorizado pelo mercado e até para o financiador que assistiu aqui esse nosso episódio. Compartilha com aquele seu colega financiador ali, que você quer que tome uma melhor decisão no dia dele, né? Para ele ter cada vez mais aquele leque de ferramentas à disposição dele. O mercado ele tem que ser colaborativo, né? Então, apoiar iniciativas que querem produzir um efeito positivo no mercado tem que ser regra, né? E aqui a gente faz questão de mencionar podcasts que também fazem isso no setor, né? Parceiros que também entregam ali uma qualidade. Eu acho que é importante, né? Essa união. Aquele tempo antigo, né, em que os financiadores se viam como rivais, ele acabou, né? Ele acabou com muito financiador fora do mercado. Hoje a gente entende que a gente precisa colaborar, né? Colaborar com melhores práticas, colaborar com informação, colaborar com estar perto. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e pessoal de casa, até mais. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.